Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23. Glória a Deus, nós estamos ministrando essa série, 7 dias, onde o Senhor tem nos levado ao começo de tudo, e ir ao começo de tudo, conforme a palavra de Deus, é também conseguir vislumbrar o fim de tudo. O Senhor profetiza pelo profeta Isaías que, ele vai mostrar o fim, as obras do fim, pelas obras do começo. Então nós estamos concentrados em Gênesis, capítulo 1, os dias da criação de Deus, e também aprendendo a ler a palavra de Deus com camadas de revelações proféticas da palavra de Deus, nos dando um vislumbre, uma previsão, uma visão dos milênios da terra. E até agora tem sido tudo muito preciso. Amém, irmãos? Aleluia. E hoje nós vamos para o dia 5. Amém, igreja? Aleluia. Fazendo a contagem do 5º dia e o 5º milênio da terra. Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23. Eu quero ler com vocês. Diz assim: Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, ou frutificai e multiplicai, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Versículo 23. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Antes de entrarmos aqui na palavra, 2 destaques aqui de avisos para você. Sábado que vem, nós teremos 4 horas de adoração aqui na Igreja Centro. Amém, irmãos? Começa às 18 horas e nós teremos então o último 4 horas de adoração do nosso ano 2024. Amém? Todos estão convidados. E teremos também na igreja Greenville. Vocês vêm para cá? Amém? Tudo bem então, amém? Então Greenville, irmão, vocês vão lá, confere que não vai ter lá e vem para cá. Estaremos juntos aqui no sábado, IAB Greenville, IAB Centro, nessa noite especial de 4 horas de adoração. Amém? Vá também se preparando aí com a família. Nós, no mês de dezembro e janeiro, a igreja sente muita ausência de muitos irmãos, né? São os meses aí de feriados, então as famílias viajam, recebem familiares nesse período, né? Então eu sei de muitas famílias que estão viajando, tem irmãos nas praias, amém, irmãos? Tem gente andando para todo canto, para o sul, para o norte, já estamos aqui, né? Sudeste, enfim. Tem gente indo para longe, lá para os Estados Unidos, para fora, amém? Glória a Deus, que bom que você ainda está aqui. Diga para o seu irmão, que bom que você ainda está aqui. Aleluia, amém? Glória a Deus. Queridos, lá no IAB Cacoal, no YouTube, você vai conseguir ouvir as ministrações aqui da igreja. Especialmente essa série, então, se você quiser pegar ela do começo, você tem lá uma pastinha especial onde você tem todas as ministrações lá da nossa série. Amém? Nós lemos aqui em Gênesis, e esse 5º dia da criação, e aqui eu defendo a interpretação, né, de que esses dias são dias
de 24 horas. Então, numa contagem de 7 dias, Deus, dentro dessa dinâmica de tempo, como se fosse um dia aqui na terra, Ele cria céus e terra e toda a criação. É muito interessante, irmãos, porque de repente nós temos exatamente, conforme a palavra diz, uma contagem interessante de como é a dinâmica da eternidade, da dimensão da eternidade e a dimensão do tempo. O tempo a gente conhece muito bem, amém? Mas a eternidade não. Por quê? Porque nós morremos para aquilo que é eterno e ficamos no tempo. Mas nós temos dimensões como nosso espírito, alma e corpo, que conseguem perceber, né? Essas dinâmicas de passagem de tempo. Então, literalmente, Deus está revelando que um dia na eternidade é como se fosse 1000 anos no tempo. Quando na eternidade passa um dia, na dinâmica do tempo, passa 1000 anos. Amém, irmãos? Amém, queridos? O pastor já começou. Tudo bem? Então, irmãos, por quê? Pastor, mas tem contagem de tempo na eternidade? Tem. A Bíblia fala lá de ficar 30 minutos em silêncio. Não é? Então, vamos supor aqui, só para vocês terem uma ideia dessa dinâmica. Agora mesmo estamos todos aqui acordados, né? Mas você sabia que quando você dorme, você descansa aí o seu consciente, seu subconsciente fica, né, ativo, e você vai ter uma sensação através dos sonhos, de que você também pode estar vivendo uma experiência dinâmica de tempo. Olha que interessante. Às vezes eu acordo de manhãzinha, um sonho, né? E estudiosos dizem que, de repente, 1 minuto de sonho, 1 minuto no tempo real de descanso no meu sono, ali passaram-se quase a noite toda. Mas no meu sonho, é outra dinâmica de tempo, parece que você passou dias sonhando, e parece que aquele sonho levou assim, 3, 4 dias. Mas você, de repente, 10 minutinhos, foi aquele sonho. Então, o que eu quero dizer é que essas dimensões de tempo é muito interessante. Se a gente pudesse sair daqui, da nossa atmosfera terrestre, e a gente fosse lá para o espaço e um pouquinho mais para longe, a maneira como o tempo passa lá é diferente da maneira como o tempo passa aqui. É muito interessante isso. Se nascesse 2 gêmeos, e um ficasse na Terra, e um fosse lá para o espaço, que seja numa estação espacial lá, ou que fosse para um outro planeta, se depois de um certo tempo eles se encontrassem aqui na Terra, esse que ficou na Terra envelheceu muito mais do que aquele que ficou lá no espaço. Então, só para vocês terem uma ideia de como nós estamos, evidenciando uma experiência. Ainda que aqui, pela carne, estamos nessa dimensão terrena, onde o tempo passa, e a gente sabe muito bem como ele passa, mas nós também temos muitas evidências, dessa dimensão da eternidade. E para Deus é assim. Deus já está dando a palavra. Enquanto na eternidade fosse como um dia, dentro do tempo, isso passa 1000 anos. E é isso que a palavra está dizendo. Então, na criação do 5º dia, Deus fez agora os animais marinhos. E Deus também fez os animais dos céus. Aqui nós vamos ter todo tipo de animais marinhos, e isso inclui principalmente os peixes, que nós conhecemos, como os répteis e também as aves do céu. E é interessante porque agora, nesse dia, dentre todos os 5 dias, Deus vem criando
vai criando ambiente, agora ele começa a colocar, sabe, ele começa a preencher esses ambientes, e agora no quinto dia, ele tinha feito as águas, os céus, mas agora ele começa a povoar as águas e o céu com seres vivos. E agora vem, irmão, de todo esse processo de criação, uma palavra de bênção do Criador na criação. Ele vem profetizando, haja luz, tal, e ele vem fazendo. Mas agora, quando há seres vivos, Deus olha e abençoa. E esses seres vivos, que são exatamente no quinto dia, os peixes, os animais marinhos e as aves do céu, ele abençoa dizendo: frutificai, multiplicai. Frutificai, lá no original está assim: frutificai e multiplicai. No original está frutificai. Aí você pensa assim: uai, como é que peixe frutifica? Como é que aves frutificam? Multiplicar, tudo bem, está na lógica. Mas que lógica que Deus está querendo falar para frutificar esses seres vivos? Entende, irmão? Você vai saber. Olha que interessante. Então, já no comecinho da bênção de Deus para os seres vivos, dessas categorias de seres vivos, Deus já abençoa eles com a bênção da multiplicação, da frutificação. Amém? Irmãos, agora desdobrando para o quinto milênio da Terra, então nós fizemos a contagem aqui de Adão até Noé, 1000 anos, um dia, para a eternidade. Mas na Terra, no tempo, 1000 anos, de Adão a Noé. De Noé até Abraão, mais 1000 anos, aproximadamente. E aí, vai então para o segundo milênio, entrando para o terceiro milênio, e é nesse segundo milênio da Terra que tem um dilúvio e que tem a Torre de Babel. Entrando para o terceiro milênio, nós saímos de Abraão, nós saímos de Noé e vamos progredindo para Abraão, né? Abraão até Salomão ou Davi. E de Davi até Jesus, o quarto milênio, encerrando o quarto milênio para virar o quinto milênio, agora nós temos a ascensão de Jesus, o Pentecoste, e agora nós também veremos um alinhamento desse quinto milênio. E esse quinto milênio tem tudo a ver com a bênção profetizada de Deus para serem frutíferos e multiplicar os peixes. E também tem muito a ver com a simbologia das aves do céu. Amém? O quinto dia, então, é o dia de bênção da multiplicação como peixes sobre a terra. Olha só, se na criação Deus está abençoando a multiplicação, serem prolíferos, peixe nas águas, no quinto milênio nós temos todo um código profético liberado de bênção para o quinto milênio da terra dos homens, para também acontecer a bênção da multiplicação dos peixes. E nós temos aí a bênção da frutificação e a bênção da multiplicação como peixes sobre a terra. Agora, pastor do céu, que lógica é essa? Peixe sobre a terra? Porque peixe habita no mar, nas águas. Mas a palavra de Deus vai dando entendimento e palavras são proferidas desse jeito. Eu quero ler com você então, aqui em Gênesis 48, abra lá, Gênesis 48, versículos 16 a 20, eu vou ler na versão Almeida, corrigida e fiel, por favor. Porque essa Almeida corrigida e fiel,
ela está, nesse termo que eu quero destacar, mais no original. As outras versões têm o português. E veja, e aqui eu quero destacar algo bem interessante para você em relação às versões bíblicas, né, que a gente tem em português. Gênesis 48, versículos 16 a 20. Agora em Gênesis 48, nós vamos perceber, irmãos, um momento de bênção. Uma bênção que vem passando lá do 5º dia da criação. Quando é o 6º dia da criação, aí Deus chama os seres da terra, né, os animais da terra, e coroa a criação com o homem da terra e para a terra, e o homem, a mulher e os animais, e ele abençoa, também com a bênção da frutificação e da multiplicação. Aí, irmãos, nós vamos ouvir sobre essa bênção de Adão lá para Noé. Noé também recebe de Deus uma palavra de bênção. Noé, agora você e a sua família serão frutíferos e povoem a terra, multipliquem. Amém, irmãos? Depois do juízo, Deus vem com a palavra de bênção para Noé e fala para ele, parecida a bênção lá de Adão, a bênção do Éden. Aí vai, irmão. Quando chega em Abraão, então Adão foi abençoado com essa bênção. Noé foi abençoado com essa bênção. Abraão foi chamado e Deus disse para ele também que ele seria abençoado, para ele ser frutífero e para se multiplicar, que ele haveria de multiplicar muitos povos, seus filhos. Amém? Agora, quando chega em Abraão, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Isaque, ele é abençoado com essa bênção. A bênção recai sobre Abraão. Aí a bênção recai sobre Isaque. Olha que interessante, irmão. Você vai ver a diferença entre frutificar e multiplicar. O Abraão teve filho com Agar, que era escrava. Ele teve a bênção da multiplicação, mas não teve a bênção da frutificação. Porque a bênção completa recaía sobre ele tendo filho com Sara, que era o filho da promessa. Então, multiplicar-se é uma coisa, frutificar é outra. E a bênção completa não é só multiplicar. A bênção completa de Deus, que ele vem vindo lá da criação, é frutificar e multiplicar. Abraão tem filho com Agar. Foi abençoado para multiplicar. Mas quando ele tem filho com Sara, vem Isaque. E no Isaque, Deus vem e diz, você também será frutífero e multiplicará. Bênção completa. Amém, irmãos? Recai sobre Isaque. Isaque é abençoado e tem filho. E agora vem Jacó. E a bênção de Deus recai sobre Jacó. E sobre Jacó também vem a bênção para ele ser frutífero e também e se multiplicar, ter muitos povos. Agora é que é interessante. Depois de Jacó, vem os 12 filhos e vem José. A bênção do frutificar e multiplicar não vai para os outros filhos de Jacó, embora sejam abençoados e estão multiplicando. Mas a bênção de frutificar e multiplicar cai sobre José. De José recai sobre os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E entre Manassés, que era o primogênito, e o Efraim, que era o menor, agora eu vou narrar para vocês a leitura, onde Jacó está no fim dos seus dias, já está ruim, né, da sua visão, e ele agora quer abençoar os filhos de José. E aí acontece uma outra bênção, irmão, que a gente
vê muito no Novo Testamento, que é da adoção. Eu me arrepio, irmão. Agora Deus inclui nessa bênção de Jacó para Efraim a adoção, a frutificação e a multiplicação. Vai calculando aí. Nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? E olha que interessante. Então isso aqui era tipo um protocolo dos patriarcas. Porque ele vem passando a bênção. E essa bênção é Deus que aparece, é Deus que fala e fala assim, ó, profetiza essa bênção sobre os primogênitos. E quando Deus quer trocar o maior pelo menor, ele fala. E aí então ele profetizar da bênção. Jacó coloca as mãos. A mão direita é para abençoar o primogênito, o mais velho. A mão esquerda era para abençoar o menor. Nesse momento, Jacó faz uma cruz. Amém, irmãos? Inverte. José fala assim, não papai, não, está tudo errado, o senhor está meio cego, o senhor não está vendo que o senhor está trocando. José, relaxa, eu estou fazendo em plena consciência, do tipo assim, Deus já me falou. E ele abençoa, irmão, Efraim. Eu quero ler para você esse detalhe, porque isso tem tudo a ver com o 5º dia da criação, porque agora estamos enfatizando a bênção que Deus dá no 5º dia, e agora nós estaremos entrando, irmão, no 5º milênio, e nós vamos chegar lá para você entender como essa bênção da frutificação e da multiplicação, e essa figura dos peixes e das aves do céu, como elas se encaixam no 5º milênio da terra, que é o 1º milênio do cristianismo. Amém? Olha só, eu quero ler com vocês em Gênesis 48, 16 a 20, quem encontrou, diga amém? É muito interessante, ó. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamados nele o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Epa, peraí, meu irmão. Primeiro que ele fala desse anjo. No termo original, quando fala que o anjo que me livrou de todo mal, o original também traz a ideia, o anjo que me redimiu. Anjo que redime e anjo que abençoa, em nenhum momento da descrição na palavra de Deus, nas aparições de anjo e tudo mais, anjos são mensageiros celestiais, que vêm para a terra em missão específica de Deus, mas eles não têm a autoridade de abençoar alguém, eles só trazem mensagem. Mas esse anjo que Jacó está se referindo, é um anjo que perdoa pecado, é um anjo que redime uma alma, e é um anjo que abençoa. Amém, irmãos? Que anjo é esse, irmão? Que anjo é esse? Jesus, o anjo do Senhor. Amém, irmãos? Foi ele que apareceu a Jacó, o homem cego. Cego para algumas coisas, mas provavelmente ele vai relatar que o anjo do Senhor apareceu para ele brilhantemente. E agora, meu irmão, ele diz, é esse anjo que tem nos abençoado, é esse anjo que tem me perdoado, que tem redimido a minha alma e livrado a minha alma do mal. E ele diz, esse anjo abençoe estes rapazes. Que rapazes? Manassés e Efraim, filhos de José. Olha só o cenário. Versículo 17. Vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. E tomou a mão de seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça.
Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Amém, irmãos? Efraim, exatamente, sabe o que significa Efraim? Se você pesquisar lá no original, Efraim é fértil, Efraim, fruto, frutificar. O que significa Efraim? Frutificar. A bênção de multiplicação veio sobre Manassés, mas a bênção de multiplicação veio sobre Manassés. Não, meu filho, eu estou sabendo, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés também será grande, vai ter multidão, vai ter muita gente através dele. Mas a bênção do frutificar e multiplicar recai sobre Efraim. Efraim vai frutificar. É Efraim. Então Jacó abençoou. Então olha só, irmão. A bênção de frutificar e multiplicar chegou desde Adão a quem? A Efraim. Amém? Pastor, e quem é esse Efraim? O Efraim, irmão, é aquele que se misturou entre as 10 tribos que se perderam do reino do norte, chamado Casa de Israel. Você viu que a bênção aqui de Jacó diz assim: olha, ele vai ser reconhecido pelo meu nome. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Houve uma divisão no reino, Judá ficou para o sul, e as 10 tribos, Judá, Levi ficou aqui para o sul, e as 10 outras tribos ficaram para o norte. Essas 10 tribos começaram a se desviar, se misturar entre elas e os gentios, e esse reino do norte era chamada Casa de Israel, e o reino do sul, Casa, de Judá, dos judeus. Então, quem mantém o nome de Israel, e é conhecido pelo nome de Israel, conforme a profecia, e a bênção de Jacó é Efraim. Amém, irmãos? Essa bênção vem progressiva, desde Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, e agora vai até Jesus. E de Jesus, irmãos, vocês vão ver aqui, vai agora para os seus descendentes, os seus discípulos. Amém? Abra comigo em Mateus capítulo 4, versículos 16 a 22, eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 4, agora a gente vai para Jesus. E Jesus agora é aquele que vem como sol da justiça, quarto dia, e agora ele vem para governar, a antiga aliança figurada na lua, agora dá uma transição para a figura do sol. Então é uma nova aliança, concentrada no sol da justiça, Jesus. E agora Jesus está finalizando o quarto dia, o quarto milênio, e agora ele está entrando para o quinto milênio. E entrando para o quinto milênio, porque Jesus nasce no quarto milênio, finalzinho, mas ele morre e ressuscita e ascende para o céu. Na virada, ele já estava no quinto milênio, na contagem de Adão até esse momento. E em Mateus 4, 16 a 22, eu quero ler um detalhe para você. Olha só o que Jesus começa a fazer quando já começa o quinto milênio. Olha só o que Jesus faz. Mateus 4, 16 a 22, quem encontrou, diga amém. Amém. Vai vindo, a palavra, eu li semana passada, de que viria de Efraim, e aí vem vindo a profecia, terra de Zebulon, terra de Naftali, e terra dos Galileus,
Efraim. Aí diz assim no versículo 16: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Isso é Isaías está profetizando. Sobre os que vivem na terra da sombra da morte raiou a luz. Amém, Jesus chegou. Versículo 17: daí em diante, depois de Jesus, começa a pregação. E Jesus começa a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Versículo 18: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo mais adiante, viu outros 2 irmãos, lembra, né? Manassés e Efraim. Jesus pega, irmão, alguém vai falar assim: não, é que Jesus se encontrou na beira do mar, e foi coincidência. Pedro e André, pescador. Aí Jesus faz um trocadilho, né? Falei: estou chamando vocês para um outro empreendimento. Vocês são bons na pesca de peixe? Vamos pescar homens. Primeira camada, irmão, de revelação. Tem gente, irmão, que já fica maravilhado com isso. Só que Jesus, irmão, não está fazendo trocadilho. Jesus não está, irmão. Jesus era especialista na antiga aliança. Jesus lia a Bíblia Sagrada todo santo dia. Jesus estava, irmão, Jesus praticamente decorou a Torá, os profetas e os salmos. O pensamento de Jesus, a mente de Jesus, as emoções de Jesus são baseadas nos textos sagrados. E agora, guiado pelo Espírito Santo, ele se encontra com esses 2 irmãos na beira do mar. São judeus. E Jesus faz um convite para eles: me sigam, porque está começando o 5º milênio, e é hora de pescar multidões como peixes na terra. É hora de pescar homens. Amém, igreja? Aleluia. Aí ele vai indo mais adiante e vê mais 2 irmãos, Tiago e João. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, e o seguiram. Amém, irmãos? Aleluia. Olha que interessante. A diferença entre frutificar e multiplicar é que frutificar é de dentro e multiplicar é figuradamente como se fosse de fora. Então eu falei aqui que Agar, quando Abraão multiplicou povos na terra com Agar, mas com Sara, Abraão frutificou e multiplicou povos na terra. Por quê? Porque se manteve uma linhagem da promessa, para que essa promessa de bênção chegasse àquilo que Deus falou a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todos os povos, tribos e línguas serão abençoados. Amém, irmãos? E então chega Jesus, e agora Jesus, ele convida pessoas. A bênção que agora está em Jesus, agora ele convida pessoas e abençoa essas pessoas, como foi abençoado. E agora convida essas pessoas para ir para as nações, se multiplicar e frutificar. Amém, irmãos? Abra comigo lá em Mateus 14. Eu quero te dar um texto ou um trecho simbólico do ministério de Jesus, e ele faz isso intencionalmente. E aí a gente começa a ler a Bíblia, sabe, com algumas outras camadas. E essa camada, porque às vezes, irmão, você é acostumado a ler a Bíblia, os textos, de uma maneira que os textos edificam muito você pessoalmente, emocionalmente. E isso é maravilhoso. É a primeira camada, é o primeiro contato com a palavra. Mas se você continuar meditando, buscando o Senhor,
e estudando da palavra de Deus, seguindo pela graça e pelo conhecimento, você vai começar a perceber outras camadas. E agora, irmão, a Bíblia Sagrada, ela está profundamente permeada de textos proféticos. E como é maravilhoso, como se encaixa o Novo Testamento com o Antigo Testamento, a Nova Aliança com a Velha Aliança, enfim. E você vai perceber, irmãos, que Jesus, ele vai fazendo algumas ações e vai proferindo algumas palavras, e elas são todas intencionais, baseadas na palavra escrita, na palavra profética. A Bíblia diz que o Novo Testamento e a Nova Aliança é baseada num fundamento, que é Jesus, né? Os profetas e os apóstolos. Então a Nova Aliança e o Novo Testamento sabe, irmão, a completude e o entendimento profético das antigas profecias, porque os profetas testificam de quem é Jesus e da sua grande obra. Amém? Mateus 14, 17 a 20, quem encontrou, diga amém. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. É o momento da multiplicação, primeira multiplicação dos peixes e dos pães, irmão. Olha só, aí no versículo 18: tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Multidão, irmãos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que sobrou? 12 cestos. Cheios de quê? De pães e peixes. Primeira multiplicação de Jesus. Olha só, irmão, Jesus pega o pão, 5 pães e 2 peixes. Aí ele abençoa. E ele começa a repartir os pães e começa a repartir os peixes. Uma multidão, que outros textos vai dizer que é aproximadamente 5.000 pessoas, comeram da primeira multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus. E aí, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Amém, irmãos? Jesus está na terra dos judeus, e agora ele se encontra com a multidão que vem seguindo ele, e agora ele abençoa e faz essa multiplicação dos pães e dos peixes. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que ele atravessa para o outro lado do mar e pede para os seus discípulos atravessarem. E sabe qual é esse outro lugar? Atravessando o mar de Tiberíades, ele vai para a terra dos galileus. Então ele sai da terra dos judeus, faz sobrar 12 cestos, multiplica pães e peixes, ele vai para o outro lado do mar, pede para os seus discípulos irem de barco, e a Bíblia diz que ele aparece do outro lado. O pessoal pergunta: como é que o senhor veio, se o senhor não veio com a gente no barco? Ele aparece do outro lado, faz algumas ações, e aí vai ter a segunda multiplicação de pães e peixes. E essa segunda multiplicação já é daquilo que sobrou dos 12, lá dos judeus. Veja bem, irmãos, a bênção do Senhor é de frutificar e multiplicar para os judeus, e a bênção de frutificar e multiplicar também para todos os povos. Aí eu queria te falar, por que pão e peixe? Pão, frutificar. Pão vem do trigo. Amém, irmãos? Para você ter um pão, tem que ter frutificação. Amém?
o trigo se frutifica. Ele cai a semente, morre, aí ele cresce, aí ele frutifica e multiplica. Foi feito o processo, então, o pão, irmão, aqui está o símbolo da frutificação. E o peixe, o símbolo aí profético da multiplicação. Por quê? Porque ele diz, ó, vocês serão prolíferos, vocês se multiplicarão, né, como peixes. Nas terras e águas dos judeus sobraram 12 cestos, simbolizando também uma plenitude de 12 tribos, 12 apóstolos judeus. Amém, irmãos? Os pães vêm essa simbologia da frutificação e o peixe, ou peixes da multiplicação. Vamos para a segunda multiplicação aqui dos peixes e dos pães em Mateus 15. Vá comigo lá. Eu quero ir com você até lá. Mateus capítulo 15, 32 a 37. Aleluia. Meu Deus, o tempo passa, né, irmão? Mateus 15, 32 a 37, quem encontrou aí, diga amém. Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que ele está entre os gentios, né, irmão? 3 dias, te lembra algum código profético aí? Já fazem 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Irmão, fala assim, 7. 7. E alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém, irmãos? Então, na terra e na água dos judeus, o Senhor multiplica pães e peixes, sobram 12. 12 tribos, 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos, judeus. Mas na terra dos galileus, na terra dos gentios, na terra de Efraim, sobram 7 cestos. E o 7 vem com a simbologia de plenitude, de completude. E o 7 é simbólico do número de igrejas, 7 igrejas, a plenitude da igreja entre os gentios. 7 cestos. Amém, irmãos? Aleluia. Vai pegando aí, irmão, esses paralelos que são muito importantes. Atos capítulo 10, agora eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E agora eu quero passar com esse texto, nós nos concentramos na figura dos peixes, né? Nos baseando aí no 5º dia, onde o Senhor cria os peixes, povoa os mares. Mares vai lembrar nações, né? Então olha só que interessante. Agora nós vamos entrar numa figura das aves, e uma em principal, para você entender o que marca o 5º milênio profético, que Deus já profetizava desde o começo, os últimos dias de como seriam. Atos 10, 9 a 20, agora nós vamos lá para a casa de um gentio, chamado Cornélio. E assim como o Espírito Santo, irmãos, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, pelo Espírito de Deus se verbalizava a palavra. Então, tudo veio a ser criado. Agora, essa ave, essa pomba que simboliza o Espírito de Deus, agora começa a dar sentido. E como Jesus foi cheio depois do batismo, ele estava nas águas, e aí então
se manifestou em forma corpórea uma pomba, e essa pomba simbolizava então o Espírito Santo de Deus, que pairou e pousou em Jesus e ali permaneceu com ele. Isso são, sabe, irmãos, são códigos, chaves proféticas, que Deus está falando desde o começo, e Ele está afirmando para quem tiver sabedoria, para quem tiver desejo, fome, sede da palavra e dos segredos de Deus. A Bíblia diz que os segredos, a intimidade do coração de Deus é para aqueles que o buscam, é para aqueles que o temem, é para aqueles que o amam. Então, qualquer um pode ler de Gênesis a Apocalipse e falar: não acredito, não entendi. Mas alguns vão ler de Gênesis a Apocalipse e cada vez mais vão se aprofundar, e cada dia a palavra se renova com camadas e profundidades do conhecimento e da sabedoria de Deus revelada. E agora esse Espírito, chegou um tempo, irmãos, que desde o começo era profetizado que nos últimos dias haveria de chegar sobre toda a carne, povos, tribos e línguas, um Deus que sempre quis estar no meio da sua criação, mas por causa do pecado, Ele teve que se recolher. Mas Ele está abrindo um caminho. E agora, meu irmão, nos últimos dias, como eram as profecias e as promessas, Ele vem para dentro do homem. Amém, igreja? Ele mergulha para dentro do homem, e depois o homem mergulha para dentro dele. É os batismos, simbologias. Eu quero ler o que acontece na casa de um gentil, porque isso para mim, irmão, me deixou a tarde inteira choroso, porque custou muito caro, irmãos, chegar até aqui. Os últimos dias, o 5º milênio, olha só, irmão, chegou na casa dos gentios. Jesus falou, é de Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O avivamento do Espírito começou em Jerusalém, veio para Judeia e Samaria, e agora no capítulo 10 de Atos, chega aos confins da terra, todos os povos, tribos, línguas e nações. Chega na casa de um gentil chamado Cornélio. E olha isso aqui, irmãos, o que o texto diz. Da experiência de um judeu, Pedro, ele é cheio do Espírito, mas agora ele está começando a aprender, a entender as profecias, porque agora o Espírito está sobre ele, e ele é um judeu, e o Espírito tem um trabalho, irmão, para convencer Pedro de tudo isso. Porque Pedro fica, não entendi. Eu vou morrer no seu lugar. Ora Pedro buga. Ora Pedro fala, eita Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Eita Pedro, Satanás, sai para lá, Satanás, da vida de Pedro. É um judeu, irmão, que tem a lei, que tem os profetas, mas tem uma maneira ainda muito religiosa de entender. Mas agora o Espírito Santo está sobre ele, e olha o que acontece de revelação, irmãos. Olha o trabalho do Espírito sobre Pedro, e diga para o seu irmão assim, eita, como o Espírito Santo está trabalhando em você. Diga para ele assim, você está dando trabalho para ele. Ai, como o Espírito Santo está trabalhando, irmão, e como nós temos dado trabalho para ele. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, foi arrebatado dos sentidos, viu o céu aberto. Você quer visão? Quem tem o Espírito Santo, alguns têm visão, outros têm sonhos
outros têm revelação, outros têm entendimento da doutrina, enfim, irmãos, é o Espírito. Vi o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Ai, como Pedro é difícil. É na 3ª vez que Pedro funciona, viu, irmãos? Negou 3 vezes, Jesus teve que falar 3 vezes com ele. Aí, irmão, ele tem uma visão, Deus está falando com ele. Aí ele, não entendi, será que é isso? Aí não, primeira vez, é isso, Pedro. Será? Pedro, mais uma vez, é isso, Pedro. Mais uma vez, porque eu sou padrão, é 3. Aí, 3ª vez, entendi. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Irmão, outro sinal, olha o que aconteceu. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, homem. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Irmão, Pedro tem uma visão, o Espírito Santo fala com ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele ainda fica meditando, se é. Aí acontece um outro sinal, o Cornélio tem uma visão, o Espírito de Deus fala com ele, e ele sente que esses 3 pessoas têm que ser enviadas, e tem que achar esse tal de Simão. Os caras encontram Simão, que é Pedro, e falam: olha, Deus nos enviou aqui para poder te conduzir até a casa do Cornélio. Aí Pedro falou: eu acho que eu vou mesmo. Que parece que alguma coisa Deus está querendo falar aí. Amém, irmãos? Faz parte de gente que está começando a andar no Espírito, amém, irmãos? Irmãos, pela lei da antiga aliança havia separação de animais impuros e animais puros. Os judeus, atenção isso aqui, irmãos, aplicavam a interpretação dessa lei para a relação entre eles e os gentios. Os judeus consideravam os gentios como impuros, gente que não merecia a aliança e promessas com Deus. Foi trabalhoso o Espírito querendo convencer o judeu Pedro dessa nova aliança, que a Bíblia vem falando desde o 5º dia. Eita, e vem falando, e Pedro agora está começando a entender. E o Espírito Santo vem trabalhando, e os judeus, irmão, interpretavam a lei assim: desde que é dieta, né? Eles não se alimentam com carne que Deus pela lei considerou impuro. Mas agora Pedro, pela nova aliança, tem uma visão, e Deus está dizendo: eu considero agora tudo puro. Por quê, irmãos? Porque ele está querendo falar com Pedro: Pedro, para de fazer acepção de pessoas. O tempo agora é para os gentios, é de pescar peixes, Pedro. Sai do meio dos judeus, bora para as nações, é para o mar, meu irmão, é pescar peixes, pescar homens. E sabe o que os judeus tinham dos gentios? Os gentios eram como imundos, não podia entrar na casa de um gentio. Um judeu interpretava que pela lei ele não podia ter relacionamento com o gentio, porque um gentio era como se fosse um animal impuro. E você acha que pensando assim, o Evangelho de Jesus, as promessas do Espírito de Deus e a palavra iriam chegar para os gentios? De maneira nenhuma, irmão. E agora, cheio do Espírito, ele tem essa visão. Agora vamos para a casa de Cornélio. Olha o que acontece. Lá no capítulo 10, a partir do versículo 24.
Abra aí a sua Bíblia. 10, 24. Eu preciso ler para você, irmão. Que eu não consigo. Eu hoje à tarde lendo e anotando esse texto, irmão. Como eu me emocionei, como meus olhos se mergulharam em águas. Meu Deus, águas. Olha o versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Os três foram buscar Pedro e Pedro está para chegar. E o Cornélio está lá, ele está em Cesareia. Aí no outro dia chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava com todos os parentes, com todos os amigos dentro da casa de Cornélio. O versículo 25 diz: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando ele. Meu Deus. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Irmão, tem paciência com alguns idólatras aí, viu? O Espírito Santo vai tomar conta, amém, irmãos? Amém, igreja? Só precisa de esclarecimento do Espírito e uma boa liderança que não é egocêntrica. Pedro chega: opa, eu não sou nenhum santo não, irmão. Vamos adorar o Pai, amém, irmãos? Aí, irmão, Pedro chega, mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando, é isso que a liderança tem que ter, irmão, com os fiéis. Epa, baixa a bola aí, irmão. É o pastor, que é o meu pastor, meu pastorzinho preferido. Toma cuidado, irmão. Eu sou homem como você. Cuidado, irmão. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Olha, irmão, o que está quebrando aqui, irmãos. Olha o que está acontecendo aqui. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Qualquer objeção depois de 3 vezes, 3 homens, 3, entendeu? Olha o Pedro aqui, agora está todo cheio de, certeza. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Ainda está sem saber o que ele foi fazer lá. Eu gosto muito de Pedro, cara. Ai, Pedrão. O versículo 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Quem que era, igreja? Uau! E disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Ao mar aí, irmão. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto
não por todo o povo, mas por testemunhas, que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunhos dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até entre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Deixa eu te dar um detalhe. Na arca, os animais puros e impuros foram preservados, aves e peixes, a família de Noé. O justo que justificou entre 7 redimidos do juízo. Pela justiça de Noé, 7 pessoas foram salvas. Não por causa dos 7 da família de Noé, mas o justo que justificou os 7. Isso te lembra alguma coisa, irmão? Jesus é o justo que justificou todos os povos, tribos e línguas, 7 igrejas, a plenitude do tempo dos judeus e dos gentios. Amém, igreja? Aleluia. Em Gênesis 7, versículo 1 a 5, vai falar sobre esse detalhe. Porque alguém vai pensar, não, puros e impuros, mas Deus preservou tudo. Tem mais um detalhe simbólico e marcante entre o juízo e a misericórdia pelos símbolos de 2 aves que são soltas por Noé depois do dilúvio, que são os corvos e as pombas. Vocês lembram? Depois dos dias de chuva, Noé pega as aves, os corvos, e solta os corvos. E os corvos não voltam. Por quê, irmãos? Porque os corvos começam agora a se alimentar dos cadáveres naquelas águas de juízo onde homens, animais estavam todos mortos. Aqui tem uma simbologia, porque aves do céu também dão símbolo dos anjos rebeldes. Lembra da parábola de Jesus? Fala assim, uma semente caiu na beira do caminho, mas as aves pegaram a semente e comeram, tirando da terra. Jesus está simbolizando como aquele corvo que não tem senso de prudência ou de orientação para a volta da missão que tem que ter. Mas quando Noé pega a pombinha e ele solta as pombinhas vão e voltam. Porque entre os animais, o animal que mais tem senso de direção e memória, de mapeamento, são as pombas. É por isso que as pombas são conhecidas como pomba-correio, né? Elas levam mensagens, vai para um lugar, deixa a mensagem e voltam. E aqui tem uma simbologia da pomba. E é incrível, irmão, porque as pombas têm esse senso de direção e pureza. Elas não ficaram nos cadáveres, mas olha só. As pombinhas pousaram nas oliveiras. Atenção, irmãos. As águas vão baixando, e quando vai saindo as oliveiras, ou as árvores, elas pousaram. E a Bíblia diz que a pombinha trouxe um ramo, ou um galho, de oliveira. Amém, irmãos? Olha que interessante esse símbolo, porque agora eu quero ir com você até o batismo de Jesus. A pombinha a pomba do dilúvio, encontra um lugar, uma oliveira, em meio às águas para repousar, e colhe um galho de oliveira.
o Espírito Santo encontra em Jesus em meio às águas. Um dia, sendo Jesus também a oliveira verdadeira, que frutifica muitos frutos para a alegria do Pai. Irmãos, em Marcos 1, versículos 8 a 11, eu quero ler para você, só escute. Eu os batizo com água, mas Ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Olha a cena, irmão. Jesus está no meio das águas e ele vê os céus abertos. E agora uma pomba repousa sobre ele. Lembrando, irmão, daqueles dias das águas do dilúvio. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? A camada profética. Olha só, e a Bíblia diz que Jesus é a oliveira verdadeira. Amém, irmãos? Olha que detalhes. João 20, versículos 19 a 23. Eu quero ler para você em João 20, 19 a 23, porque agora Jesus é cheio do Espírito Santo, e assim como o Pai o enviou, agora Jesus vai falar para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, ele vai dizer o seguinte, irmãos, em João 20, 19 a 23 diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, olha isso aqui, igreja, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Atenção, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Pastor, eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. Está faltando o Espírito Santo aí, irmão. Está precisando ser cheio do Espírito, porque quem está buscando do Espírito, é isso, fica cheio e é capaz de perdoar. Amém, irmãos? Jesus está na cruz, todos estão blasfemando, ridicularizando, deixaram ele nu, humilharam Jesus. E Jesus está dizendo, cheio do Espírito: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém, igreja? Selados pelo Espírito Santo, de dentro para fora. Jesus dá um sopro. Depois que ele ressuscitou, ele se encontra com os discípulos, ele fica uns 40 dias se aparecendo. Jesus se aparecendo. E quando ele aparece para os discípulos, ele vem e sopra. Recebam o Espírito. A Bíblia diz que os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo, mas eles não foram cheios. Aqui, irmão, requer duas bênçãos, dois momentos: selado pelo Espírito, cheios pelo Espírito. Frutificar dentro para fora, multiplicar de fora para dentro. O Espírito Santo te sela e você recebe ele por dentro. E agora você pode dar fruto, você pode ser santificado. Mas quando você busca ser cheio do Espírito Santo, então agora você recebe dons do Espírito. Isso tem a ver com multiplicação, ir para as nações, ministério. Você recebe dons, isso tem a ver com obras. Então, meu irmão, a bênção da frutificação e da multiplicação. Jesus sela os seus discípulos com o sopro do Espírito. Mas depois de um dia que ele ascende, ele diz:
vão para Jerusalém e ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios. E é depois que eles são cheios que eles começam a ir para as nações, começam a multiplicar. Amém, irmãos? Da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Espírito, Ele envia os seus discípulos também por meio do Espírito Santo. Em Atos 2, versículos 1 a 5 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Fique de pé, por favor. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda aquela casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Cheios pelo Espírito Santo, fora para dentro, dons, obras, multiplicação. O pecador vai mergulhando para dentro do Espírito Santo. É assim a vida de peixe, irmãos. A vida de peixe é bem assim. Ele vive completamente só exclusivamente debaixo d'água. Amém, irmãos? Cheios. O peixinho, irmão, ele nada no meio da água, mas ele respira água, dentro e fora. Assim, meu irmão, nós somos essa multidão de peixes, de homens, de todas as nações, que nos últimos dias estava profetizado que o Espírito de Deus viesse. Amém, igreja? Experiência com o Espírito Santo tem 2 momentos ou níveis. Você é selado e você pode ser cheio. Um indica frutificação, o outro multiplicação. É a diferença entre fruto e dom do Espírito. Amém? Da mesma forma que no 2º milênio, Deus batizou o mundo com a morte nas águas do dilúvio e desceu para espalhar as nações pela confusão das línguas na Torre de Babel. Tem também um paralelo entre o 5º dia, porque no 5º dia, no 5º milênio da história da igreja, começa agora a igreja pelo Espírito Santo, paralelamente no 5º milênio, igreja, há também a bênção da multiplicação de uma nova vida pelas águas do batismo e uma unidade de todas as nações numa nova língua pelo batismo no Espírito Santo no Pentecoste. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo os detalhes? Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos. Queridos irmãos, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, por favor, irmão, eu sei que você vai ter que me perdoar pelo tempo, e eu queria até pedir para você, se você tem um compromisso, pode ir. E me perdoa quando sair. Mas eu preciso terminar essa mensagem com você, te pedindo um pouquinho mais. E eu sei que você vai me criticar, eu sei que você vai falar, mas só hoje fica mais um pouquinho aqui. O Espírito Santo me pediu para entregar tudo. E Ele pediu para que a gente tivesse um tempinho com Ele. Deixa eu te falar. Lá em Atos 1, só escute. Se você quiser se sentar, você senta. Se quiser sair para ir embora, pode ir. Mas se você quiser ficar só mais um pouquinho, escutar mais um pouquinho, eu estou aqui para ler para você e o que em Atos 1 diz. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água,
mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E eles lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até as confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Atenção, igreja. Tendo dito isto, ele foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Pega essa cena, irmãos. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: gentios, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Atenção, irmãos. Aonde que Jesus ascendeu? No Monte das Oliveiras. Eles não estão em Jerusalém. Jerusalém está a 1 quilômetro. Eles estão 1 quilômetro fora de Jerusalém. Os discípulos estão ali. Jesus vai para o céu numa nuvem. Eles ficam olhando. 2 anjos aparecem e dizem para ele: por que vocês estão olhando para cima? Porque assim, da mesma forma, atenção, irmãos, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir nas nuvens, ele voltará. Ele voltará nas nuvens. E atenção, irmão, ele está exatamente no ponto do Monte das Oliveiras. Aí que eu quero te dar, irmão, quem é que fica procurando, pelo Espírito da profecia, os textos de profecia que testificam de Jesus? Em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, vai falar, irmãos, Paulo vai falar assim, ó: pois da ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, na última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos vão ser antes dos vivos. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Da mesma forma que vocês viram ele subir nas nuvens, é das nuvens que ele está descendo. E aonde vai ser o encontro da igreja, irmãos? Nas nuvens. Deixa eu te dar um detalhe, irmão. Em que geografia? Olha isso aqui: e assim estamos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Diga para o seu irmão: Jesus está voltando. Não tenha medo. É para você se consolar. Não é para ficar com medo, igreja. É para a gente se alegrar. É para a gente se confortar, igreja. Ele está voltando. O presbítero aqui disse sobre tribulação. Ei, irmão, se conforte na tribulação, porque os dias estão passando e ele está voltando, irmãos. Atenção, irmão, Jesus subiu nas nuvens no 5º milênio, 5º dia, e descerá das nuvens no seu milênio, no seu dia, e pisará com seus pés. O último lugar que Jesus pisou o pé fisicamente é no Monte das Oliveiras, amém, irmãos? De lá ele subiu, igreja, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, igreja, aonde é que ele vai botar o pé primeiro? Assim como ele subiu, assim ele descerá. Nós vamos nos encontrar nas nuvens e ele vai descer, irmão, nos Montes das Oliveiras. Pastor, o senhor está ficando doido. Então, vamos ficar mais doido um pouquinho? E agora eu vou encerrar. Zacarias 14. Abra lá em Zacarias 14. Não é Didi, não é Dedé, não é Mussum. É Zacarias
capítulo 14, 1 a 7. E aqui eu quero que você ouça. Atenção, irmãos. No 7º dia, no milênio do Senhor, é dia do Senhor, Ele pisará com seus pés nos montes das oliveiras. O monte das oliveiras vai ser fendido e vai abrir um vale. Essa é a pisadinha de Jesus, você vê? Ele vai pisar e vai abrir um vale, irmão. Que vale é esse, irmão? Preste bem atenção. Para ir adiante de uma batalha chamada Vale do Megido, Armagedon. Algumas nações da terra estão para eliminar Israel, Jerusalém, no Vale do Megido. Lá no finalzinho da grande tribulação, irmãos. Agora eu quero ler o profeta Zacarias 14, diz assim, ó: vejam, irmão, leia Zacarias. Zacarias 14, 1 diz: vejam, escuta só, irmão, já vamos encerrar. O dia do Senhor vem. Amém, igreja? Zacarias está profetizando sobre o dia do Senhor. Exatamente esse momento, irmão. Quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, a terra vai voltar para o seu dono. Amém, igreja? Amém. Nós teremos a terra como herança, e a herança é para os humildes, aqueles que aceitaram pela humildade da fé as palavras de Deus. Amém, queridos? Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Está falando da grande tribulação, desse momento ápice. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra, atenção, contra aquelas nações, como Ele faz em dia de batalha. Atenção, naquele dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém. Estou me arrepiando, irmão. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugirão do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro. Um dia que o Senhor conhece. Quem é que conhece o dia e a hora? Só Ele. Amém, irmãos? Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos aí. Eu quero chamar aqui para frente você que tem ouvido o Evangelho, você que já foi arrependido e selado pelo Espírito. Ele já mergulhou dentro de você. Mas eu queria te convidar para começar hoje uma busca para ser cheio pelo Espírito, de forma como se o Espírito agora que veio mergulhar dentro de você, você agora é mergulhado no Espírito, de forma que você já pode frutificar, ir para todas as nações, aleluia, e pescar homens. Mas nós precisamos, igreja, ser cheios do Espírito, porque, meu irmão, o Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou para pescar multidões, e nós necessitamos do Espírito Santo para que em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra, amém?